Bem-vindo à Tribuna Livre, o lugar onde se discutem as questões políticas, sociais e culturais que nos definem e ao nosso presente e futuro. Eu sou Henrique Freitas de Arriaga e hoje discutimos um legado da ideologia de género. E fazemo-lo a partir de uma simples pergunta e ponto de pública controvérsia que não dá sinais de abrandamento. Afinal, o que é uma mulher? É o que a biologia diz ser? Ou é quem se identifica como mulher e declara ser mulher? E a ciência está ao serviço da ideologia ou ao serviço do conhecimento? Conversamos com Maria João Afonso, professora de Direito Constitucional, Transsexual e autora de Vagina Determina. Cristina Guerra, deputada eleita, responsável pela criação da Comissão para a Suspensão dos Bloqueadores Hormonais ou de Puberdade, e Pedro Varela, psiquiatra e psicanalista, autor de Um Barco que Navegue, Transitar a Dor. Maria João fez a transição, mudou de nome e tem falado abertamente no espaço público sobre a sua experiência e alertado para a vulnerabilidade da comunidade trans em Portugal, tanto quanto para a instrumentalização política dessa mesma comunidade. Maria João, afinal, o que é uma mulher? Muito obrigada pelo convite para este painel, Henrique. Cumprimento todos. Fiz a transição e, de facto, mudei de nome, mas é-me importante referir que fiz a transição completa, mudei de sexo. Quanto à sua pergunta, eu sou uma pessoa trans e sou uma mulher. Então, o que eu lhe posso dizer é que, para mim, ser mulher passa pelo corpo feminino tanto quanto por sentir. E eu sempre senti que sou uma mulher. Mas antes tinha um corpo de homem e, para mim, o corpo faz parte da identidade. Está a referir-se ao facto de algumas pessoas, como por exemplo a famosa Caitlyn Jenner, se referirem ao seu próprio sexo como pénis de senhora? Sim, mas não só, também temos úteros de homem. Isto para não falar das dramáticas propostas de alteração da língua portuguesa, mesmo institucionalmente, para acomodar o que são, na realidade, propostas da esquerda progressista, identitária, dominada desde os anos 90 do século passado pela teoria queer. Se fosse eu a dizer isso, era acusada de transfobia, não é? A diferença, Cristina, é que eu não sou transfóbica, mas também não sou negacionista. A medicina e a biologia são ciências, não são ideologias. Ainda que neste momento, em alguns lugares do mundo, principalmente no mundo anglo-americano, estejam reféns desta ideologia. Sem apoio médico, eu seria percebida e obrigada a pensar-me como um homem com disforia de género. Mas voltemos atrás, Maria João, à teoria queer. Nos anos 60 e 70 do século passado, à medida que a mulher ocupou um novo lugar social e profissional, conquistou direitos e liberdades, o seu corpo também se constituiu como um novo lugar político. Um novo lugar político. Uma mulher estar sujeita primeiro ao pai, depois ao marido ou a qualquer figura tutelar masculina, é também não dispor do seu próprio corpo. O que são as mulheres veladas no Irão, onde os cabelos não podem aparecer? Em Portugal, antes de 74, uma mulher casada não podia deslocar-se sequer à Espanha sem autorização do marido. Atravessar a fronteira com o filho exigia a autorização do marido numa folha de 25 linhas devidamente selada no notário, e os direitos reprodutivos, a interrupção voluntária da gravidez. O corpo da mulher é um lugar político por excelência. A Maria João está a dizer que o corpo da mulher, sublinho, o corpo feminino e a experiência vivida nesse corpo, a gravidez, o aborto, a maternidade, a liberdade sexual, fazem parte de uma reflexão que serviu de suporte à conquista de direitos
e liberdades para as mulheres. Claro, e por mais de um século do próprio feminismo, até a teoria queer se tornar dominante, passar de uma teoria a um movimento e implodir o feminismo ou parte dele. E, se bem percebo, e corrija-me se estiver enganado, o movimento queer anula as referências biológicas, isto é, ao sexo feminino e ao sexo masculino não corresponde ser-se mulher ou homem, respectivamente. Homem e mulher são apenas construções sociais. Desta forma, as fronteiras entre um e outro são diluídas e a cada um, individualmente, cabe determinar a sua identidade e género em qualquer momento. Desculpa, Henrique, mas se eu afirmasse no espaço público o que a Maria João acabou de afirmar, era rotulada de TERF. Mas como a O que em Cristina- português seria feminista, radical, transfóbica ou transexclusivista. Mas como a Cristina é de extrema-direita, nunca ninguém dirá de si que será uma feminista radical. A Maria João não me fará a injustiça de dizer que eu não defendo a igualdade jurídica e social do homem e da mulher. Se não me der razões para isso, de certo não o farei. Pedro, ainda não o ouvimos e não gostaria que colaborássemos no clichê do silêncio dos homens versus a conversa das mulheres. Por favor. Agradeço o convite que me fez. Bem, de facto, os estudos provam-nos. Os homens usam por dia cerca de 1/3 das palavras usadas pelas mulheres. Mas tenho gostado de ouvir-vos. A linguagem é organizadora. Se não podemos dizer algo, esse algo existe? Deixa de existir? Transforma-se noutra coisa? Quer desenvolver? Se ao sexo feminino, pelo menos desde o tempo de Beauvoir, não corresponde o género feminino, porque o género é uma construção social, on ne naît pas femme, on le devient, não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres, é porque houve uma cisão. Paradoxalmente, a separação entre sexo e género aboliu as fronteiras entre o que é ser homem e ser mulher. A mulher foi ser e fazer coisas que antes eram próprias do sexo e género masculinos, e vice-versa. O que me ocorre agora é que, com o novo patamar de linguagem introduzido, o apagamento da mulher do espaço público se torne mais fácil. Se eu posso ter um pénis de senhora porque me sinto e declaro mulher, o que é que isso faz da mulher, nascida de sexo feminino e que se identifica como mulher? Se o lugar da mãe se transforma no lugar da progenitora ou no lugar da progenitura num futurismo de incubadoras, o que é que isso faz da mulher, da maternidade e do filho? E permanece outra questão. Porque nos queremos emancipar da biologia. Cristina, como é que de uma minoria, e uma minoria vulnerável, exposta à violência, surge esta visibilidade e força capaz de mudar a linguagem que usamos todos os dias? Bom, a força não veio da minoria transgênero, veio do movimento de justiça social, o infame woke, que promove a interseccionalidade. Ou seja, os diferentes grupos de oprimidos devem unir-se e lutar juntos contra o opressor. É a gênese marxista. E também é por isso, por essa interseccionalidade, que vemos, por exemplo, os protestos contra o uso da energia fóssil lado a lado com os que se manifestam contra a falta de habitação e a favor dos direitos LGBT+. Exatamente, Henrique, exatamente. Portanto, o movimento feminista que lutava pelas causas das mulheres, a um dado momento viu-se lado a lado com o movimento LGBT+, sendo depois acusado de transexclusivismo quando disputava o espaço público do movimento trans, ou pretendia uma direção diferente. Olha, um bom exemplo disso aconteceu em Vancouver. Depois da pandemia, a Marcha do Orgulho Gay voltou a ser realizada, mas as lésbicas foram proibidas de participar pela própria entidade organizadora por se identificarem com o sexo com que nasceram. E por se sentirem, enfim, sexualmente atraídas por mulheres, também elas, nascidas com sexo feminino. E, enfim, e por recusarem que há mulheres de pénis. São lésbicas, gostam de mulheres. Olha, se calhar é uma boa ideia perguntar-lhes o que é uma mulher. Veja lá se não a expulsam do partido. Olha, aquela cantora que era júri no concurso... Como é que ela se chama? Ela... Era um concurso português? Não, norte-americana. Era júri no The Voice. Demi Lovato. Também se juntou à luta, mas com um grau de literacia duvidoso. Enfim, deve ter sido para colaborar com o politicamente correto e colher dividendos da indústria, enfim. Primeiro, declarou-se não binária.
Ou seja, não se identificava como mulher nem como homem. Depois informou que tinha tomado essa decisão por não se sentir feminina, o que quer que isso signifique, enfim. Seguidamente, e passou a ser tratada pelos pronomes elo, delo. E seguidamente, e por se sentir mais feminina, acrescentou ao seu tratamento os pronomes ela, dela. Portanto, não substituiu, acrescentou. E ainda referiu não ser sempre e não ser para sempre, sem caráter permanente, fluidamente. Eu proponho que se pergunte a Demi Lovato o que é, afinal, uma mulher. E já agora o que é ser feminina. Porque, quer dizer, é sentir-se conforme a construção social beauvoiriana? Ou será, ainda que de forma intermitente, identificar-se com o sexo com que se nasceu? Ou, enfim, será uma estética onde os construtos de feminilidade de séculos se condensam em estereótipos de maquilhagem e saltos altíssimos, vertiginosos? Ou terá Demi Lovato passado a acreditar num cérebro feminino? Ou sentir-se obrigada à submissão e por isso feminina, debaixo do peso das estruturas sociais do patriarcado? Eu não sei. Não sei de que feminilidade fala Lovato, nem sei, honestamente, o que é uma mulher para Demi Lovato e para qualquer outra pessoa, para quem ser mulher é definido como conhecimento interno de ser mulher, num dado momento ou permanentemente. São areias movediças sair de um caso particular para uma generalização e terminar numa política de género. Eu não tenho dúvidas que a Maria João é uma mulher, mas a Maria João é um caso. Deste caso não podemos deduzir uma generalização e muito menos uma política de género, que é outra coisa. Os Estados têm sido muito cooperantes com a política de género, mudam-se os pronomes, propõem substituir maternidades por centros de nascimento para não ofender os homens com útero, rasuram-se pai e mãe para dar lugar a progenitores. Lentamente leva-se a cabo um processo de dominação ideológica através da anulação da ciência, da modificação da linguagem, da acusação e punição sociais e, por fim, da educação. Um processo de dominação ideológica, Pedro, com a Europa a virar à direita? Sim, Henrique, isto colabora com o surgimento de políticas que obliteram a moderação como resposta ao propósito de controle cultural. A moderação é esmagada pelos dois extremos. Veja-se, por exemplo, o caso da Hungria, que deslizou numa autocracia dita cristã e conservadora, onde os direitos duramente conquistados pelas mulheres, os homossexuais, os transgêneros, sempre os mais vulneráveis, são reduzidos em cada dia. O partido que a Cristina representa também se aproveita das guerras culturais na sua retórica populista. Convém lembrar que a salvaguarda dos mais vulneráveis é a medida qualitativa da civilização. O que se passa na Hungria, o que se passa na Rússia, com as minorias LGBT+, é chocante e assustador. Podemos concluir que a definição de mulher como fêmea humana adulta está proscrita? E que esta definição está mais próxima daquilo a que é considerado hoje um discurso de ódio por excluir todos quantos são biologicamente do sexo masculino, mas se identificam e declaram mulheres e, em simultâneo, por ser uma definição redutora, por não incluir o sentimento e a experiência de ser mulher? Cristina? Sim, Henrique, perfeitamente, claro. Recentemente, num país anglófono, enfim, eu já me vou recordar qual, avançou-se com a lei anticonversão. E o nome induz em erro, portanto, permita-me que explique superficialmente as terapias de conversão, que tinham por objetivo tornar heterossexuais aqueles que eram homossexuais, as lésbicas. Quer dizer, eram processos, na sua maioria, de uma grande violência. Mesmo de violência física. Essas terapias eram principalmente dirigidas a homens, se não estou em erro, e foram proibidas. Foram proibidas, evidente, mas a lei anticonversão não é sobre isso, apesar do nome. O que essa lei pretende é que, por exemplo, a recusa de uma mulher lésbica em aceitar uma mulher com pénis como mulher,
enfim, como objeto de interesse sexual, seja essa recusa equiparada, equivalente a uma terapia de conversão e, portanto, penalizável legalmente. Ou seja, dizer eu não tenho interesse sexual em ti porque tens pênis e não és mulher é equiparado à violência das terapias de conversão. Quer dizer, Voltamos, assim, ao ponto de partida da nossa conversa. Da sociologia ao direito e à filosofia, e um pouco por todo o mundo, se pergunta afinal o que é uma mulher. Mas os factos alteraram-se e em muitos países uma mulher é quem se declara mulher. Na Escócia, um homem violou 2 raparigas. Durante o seu julgamento declarou-se mulher. A lei prevê que é mulher quem se identifica e declara mulher. O violador, agora uma mulher de nome Isla Bryson, foi condenado e enviado para uma prisão feminina. Tal como Tiffany Scott, que enquanto homem com historial de comportamento violento, assediou uma menor de 13 anos e também está numa prisão feminina, tal como todos os homens presos que se declararam mulheres. Esta conhecida polémica que deu a volta ao mundo esteve na origem da demissão de Nicola Sturgeon. Ninguém pergunta o que é um homem. Não lhe parece interessante? Um homem é um homem. O impacto do pós-modernismo, do desconstrutivismo no género, só se fez sentir pelo que é ser mulher. E isto parece-me sintomático. O género feminino tem de ser inclusivo do sexo masculino de género feminino, mas o homem é um homem. Há uma imposição do homem à mulher e isto sim é uma forma de dominação. Faz a mulher desaparecer, se não for a bem, a mal. A Margaret Atwood é que tem razão. Mas como já foi considerada feminista radical, trans-exclusivista... Pedro? A Associação Britânica de Psicoterapia afirma, e eu vou ler, muitas pessoas identificam-se como mulheres. No entanto, o que isto significa varia muito e depende da interseção de outros dos seus atributos. É importante não assumir, por exemplo, que ser mulher significa ter a capacidade de ter filhos ou duplo cromossoma X ou mamas. Ser mulher, no contexto cultural britânico, significa frequentemente aderir a normas sociais de feminilidade. Ser nutridora, cuidadora, empática, social, emocionalmente vulnerável e preocupada com a aparência. Obviamente, nem todas as mulheres aderem a todas estas normas. Por exemplo, as mulheres neurodivergentes do espectro autístico ou Asperger podem sentir dificuldade em expressar emoções. Bem, eu podia continuar a enumerar as exceções, mas eu avanço para a conclusão e cito. É fundamental uma compreensão interseccional e perceber que o que é considerado o epítome da feminilidade é uma heterossexual, cisgênero branca, de classe média, jovem, não deficiente e magra. E isto informa fortemente a experiência de todas as mulheres do que é ser mulher. Então, o que verificamos é que as definições ou são biológicas, ou são circulares, ou são subjetivas. Portanto, baseadas na experiência interna de ser mulher. portanto, uma mulher ambiciosa, pouco empática, sem disponibilidade nem vontade para ser cuidadora, será Um homem. Eu ia dizer menos mulher, mas... Essa definição que o mundo supostamente científico e o woke aceitam como válida não é mais do que um conjunto de estereótipos que já vêm sido constituídos desde o fim do século XIX, sob o pulso da Josephine Butler, que representava a mãe conforme a Bíblia a concebe. Quer desenvolver, Maria João? Cai fora do âmbito da nossa discussão, mas sim, com certeza. Na Inglaterra vitoriana, uma mulher suspeita de prostituição podia ser detida para a averiguação genital, para garantir que não disseminaria doenças sexualmente transmissíveis. As feministas de então saíram em defesa destas mulheres, que estavam sujeitas a todo o tipo de abusos, mesmo por parte das polícias, mas essas mesmas feministas, porque conviviam com as prostitutas, instituíram-se como mulheres acima de qualquer dúvida, para que em circunstância alguma pudessem ser confundidas com elas.
Dessexualizaram-se, surgiam como anjos do lar, impolutas, puras, juízes da moral e bons costumes. A intervenção social dessas mulheres vitorianas tem um caráter cristão e educativo. No fundo, é a mulher como um seio nutridor. Portanto, o que a Maria João está a dizer é que a definição da Associação Britânica de Psicoterapia é de um retrocesso vitoriano. Sim, mas um retrocesso que se compatibiliza com a ideologia de género. Mas também é divertido. Esta definição é uma contradição nos seus próprios termos. Afirma que uma mulher não pode ser definida pelo duplo cromossoma X, mas pode ser definida pelos estereótipos associados aos do duplo cromossoma X. Quer dizer, tem graça. Quem é que disse que a mulher é o ser sem limites nem forma? A mulher é o mundo. Essa definição eu não conhecia, mas sem dúvida será a mais inclusiva e não estou a fazer o elogio desta inclusão, já que isso sujeita a mulher a ser tudo e mais alguma coisa e até coisa alguma. Os defensores da teoria queer, de certo, farão o elogio por si, Henrique. Afinal, o elemento binário que era preciso que tudo incluísse era o subalterno, é a pessoa que menstrua. A autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, respondeu a isso muito bem. O que é que ela disse? Estou curioso. Oh, se ao menos houvesse uma palavra para a pessoa que menstrua... Cuidado, Cristina, ainda dizem que é fetichismo genital. Ainda que não tenhamos definido o que é ser mulher, podemos definir em termos muito simples identidade de género. A identidade de género refere a percepção que temos de quem somos e como nos descrevemos. A maior parte das pessoas identifica-se como homem ou mulher. São as chamadas identidades binárias. Algumas pessoas, no entanto, sentem que o seu sexo biológico e a sua identidade de género não coincidem. Outras nem sequer consideram que o conceito de género seja relevante para a sua identidade. São não binárias. A disforia de género é, portanto, um desconforto, insatisfação ou mal-estar mais ou menos profundo, que pode ser sentido quando o sexo biológico e a identidade de género não são coincidentes. Quando esse mal-estar é sentido profunda e intensamente, pode conduzir à ansiedade e depressão e impactar negativa e perigosamente o dia-a-dia. A disforia de género não é uma doença mental, mas pode comprometer severamente a saúde mental. Para crianças e jovens com disforia de género, há a possibilidade de tratamento de afirmação de género após avaliação psicológica com bloqueadores de puberdade ou reposição hormonal. Cristina, qual é a sua posição quanto aos cuidados de afirmação de género? Bom, a Europa anda a velocidades diferentes e, em alguns casos, aos avanços sucedem-se recuos. Como foi o caso da Suécia, que bloqueou a terapia hormonal a menores de 18 anos, salvo raras exceções. Na Finlândia, aos adultos trans era exigida a esterilização, caso contrário não poderiam sequer mudar de nome, deixou de ser. Na Polónia, na Hungria, na Irlanda, é difícil o acesso ao tratamento de afirmação de género. Bom, a nossa lei é clara. A Cristina não respondeu. Sou contra o tratamento de afirmação de género em menores. E deixe-me ser clara. Acompanhamento médico e psicológico, sim. Tratamento hormonal, não. Cirurgia, não. Maria João, qual é a sua posição? Penso que cada caso é um caso, mas para alguns pode ser vital. É um processo exigente, violento, doloroso, e por isso tem de ser rigoroso e informado. Mas a pessoa trans é sempre vulnerável, é uma pessoa estranha numa terra estranha. E a primeira terra de estranheza é o seu próprio corpo. E há o peso da estranheza social, da diferença entre o grupo tendencialmente homogeneizado. Há riscos e insegurança. O acompanhamento médico adequado é absolutamente necessário. Pedro? Cada caso é uma vida.
A mesma pergunta para todos. Afinal, o que é uma mulher? Bom, uma mulher é um ser humano de sexo feminino, de género feminino. A mulher é o ser humano de sexo feminino, de género feminino. Pode acontecer que tenha nascido com o sexo masculino. Quando isto acontece, não é apenas uma mulher, é uma pessoa trans. Ser mulher, como ser homem, é uma condição. O homem e a mulher em que nos tornamos depende de tantas coisas. Muito obrigado a todos. Obrigado e até à próxima Tribuna Livre. Muito bem, gostei.